que o padrão normal de uma função afim é seguir esse modelo aqui. AX mais B. A e B eu falo como letra, mas ele é para ser em números. Então, comparando essas duas funções, a fórmula que é o modelo, para uma função afim que a gente pode fazer, 2x mais 3. Percebam, ó, o local onde estaria o A tem o número 2. E o local onde teria o B tem o 3. Então, a gente pode dizer que naquela função, a gente tem os chamados coeficientes. Esses números que tem numa função dentro dela, que não é o x, é chamado coeficientes. A gente tem dois. Coeficiente angular, coeficiente linear. A gente vai usar essas palavras se a gente usar plano cartesiano. O A, no caso ali, é 2, porque o 2 está no lugar do A. E o B é 3. Eles, pode parecer algo tão simples, saber que um é um número e o outro é o outro, mas com eles eu posso esboçar, não é fazer completamente, mas esboçar como seria um plano cartesiano. Se ele é crescente, decrescente ou constante. Só sabendo sobre esses números aqui. E a gente vai entender por que esse nome aqui, coeficiente angular e linear, agora. Esse programa aqui se chama GeoGebra. Ele é muito útil, a mão na roda para poder fazer planos cartesianos. E ele tem um aplicativo na Play Store, ok? Vocês podem baixar, não é muito pesado. Nosso conteúdo é função afim. Percebam que aqui à direita tem uma fórmula, não é? 3x mais 2. O GeoGebra, sem ter que fazer nenhuma conta, ele já faz a nossa reta. A reta para essa função é essa reta aqui vermelha que vocês estão vendo. Estão vendo aí aqui à esquerda um botão, uma retazinha azul e vermelha, não veio? Olhem para o gráfico, para a reta vermelha, e olhem para a fórmula ao mesmo tempo. Eu vou aumentar esse número de 3 para 4. E para 5. Vamos voltar para o 3. Tenta olhar a reta, o que está acontecendo. Quando ele for 2, quando ele for 1. Lembrando, quando o número da frente do x é 1, a gente só deixa a letra x, não é? Olha o que acontece quando A é 0. Olha como ficou a reta e olha como ficou a fórmula. Estão percebendo? Agora vamos botar esse número na frente do x como negativo. Aqui. Foi menos 1, foi menos 2, foi menos 3, foi menos 4, menos 5. Eu falei que o A é chamado coeficiente angular. Coeficiente é porque são termos que temos na nossa conta. Angular, gente, tem de ângulo. Se você olhar bem, se eu mudar o valor angular, eu estou mudando o ângulo da reta. Eu estou podendo fazer que essa reta gire. Se eu mudar, qual é o valor que acompanha o x? Por isso que esse A é chamado coeficiente angular. Também a inclinação da reta. Porque o A ele vai dizer se a reta está muito inclinada, como aqui. Se for um número pequeno, a reta vai ser menos inclinada. Com o B eu vou fazer a mesma coisa. Só que olha o que faz quando eu troco o B. O número que está aqui à direita. Ó. Olhem para esse número, eu vou trocar ele. E olha o que acontece com a reta. Eu aumentei ele. Aumentei de novo o número, só o último número da nossa conta. Vamos diminuir. B é 1, B é 0, B é menos 1, B é menos 2, B é menos 3, B é menos 4, B é menos 5. O que é o B? O que é o coeficiente linear? Ele só está pulando a reta, né? Subindo a reta ou descendo a reta. Essa reta vermelha passa por Y. Em qual número que ele está passando a reta Y? Menos 5. E olhe qual é o último número da nossa conta. Vem aqui à direita. Menos 5. Se eu botar como B menos 3, ó, o último número daqui, é exatamente onde o gráfico vermelho passa na reta Y. Se eu botar 0, ó, fica sem número aqui. Olha para onde esse gráfico vermelho passa. É exatamente onde seria o 0. Bem no meio do plano cartesiano. O que eu posso tirar com coeficiente angular? Só com A. O A ele vai me dizer uma coisa. Esse número que está junto da letra X. Ele vai dizer a inclinação.
ele vai me dizer se a nossa função, se nosso gráfico é crescente, decrescente ou constante. Temos os três tipos, crescente, decrescente ou constante. Se o número que acompanhar o x for positivo, eu posso afirmar que o nosso gráfico é crescente. Se o A for negativo, eu posso afirmar que o nosso gráfico tem que fazer algo decrescente. Como também o contrário. Se eu tiver um desenho decrescente, significa que o A dessa fórmula tem que ser negativo. E quando ficar horizontal a nossa reta, significa que o A da nossa fórmula é zero. Ele é constante. O que a gente chama de coeficiente linear, ele informa isso. Ele indica o local que a reta do gráfico passará e em qual valor esse valor que ele vai passar da reta ou do eixo y. Ou seja, quando eu falo gráfico, eu estou falando essa parte laranja. O local que ela está passando aqui é um local positivo. Significa que o B aqui é positivo. Qualquer local acima da reta é positivo. Qualquer local abaixo da reta é negativo. Ok? E quando ficar assim, bem em cima do zero, é porque o B também é zero. Exemplos para vocês fazerem igual. O gráfico abaixo representa uma função de R em R. A pergunta está aqui. A representação algébrica. Representação algébrica aqui é saber qual é a fórmula dessas quatro que representa esse gráfico, esse desenho. Primeira pergunta que vocês vão olhar. Vocês vão fazer mentalmente, num borrão. Esse gráfico, ele é crescente ou decrescente? Crescente. Ok? Toda vez que eu olhar para essa reta, como ela está subindo, da esquerda para a direita, então eu posso dizer que a reta é crescente. Isso vai me informar o quê? Que quando eu olhar para a fórmula, o A é positivo. Em outras palavras mais simples ainda, o sinal que está junto do x tem que ser positivo na frente dele. Não pode ser negativo. Como o número que está junto do x é negativo, a reta teria que ser decrescente. Não é o que temos. Aí falta decidir entre B e D. Aí eu vou olhar o quê? Eu vou olhar para a reta y, aqui, e ver onde esse gráfico laranja passa na reta y, em qual número. Então, eu vou ter essa afirmação aqui. Como o gráfico passou pelo 2 positivo da reta y, significa que o valor que terminar no final da nossa fórmula tem que ser positivo. E tem que ser exatamente o 2. Então, ou é a B ou a D. Qual é dessas fórmulas que termina exatamente com o 2 positivo? É a B. A alternativa correta aqui é a B. Porque a função é crescente e porque o número que ela passa da reta y é o 2. Então, a conta tem que terminar com mais 2. Temos aqui o plano cartesiano, função polinomial do primeiro grau. Novamente, quem acha estranha essa palavra polinomial do primeiro grau, é a função afim que a gente está estudando. É outra maneira de falar essa mesma coisa. E também, algumas vezes, no lugar de botar o f de x, alguns livros gostam de usar y. Qual é a lei de formação que representa essa função? Primeira coisa, a parte fácil. O gráfico é crescente ou decrescente? A reta está de cima para baixo, esquerda para a direita, caindo. Então, essa reta ela é decrescente. Logo, ela vai estar ligada a um número negativo. Então, eu tenho que pegar uma fórmula que comece com um número negativo. Então, letra A está errada, ela começa com algo positivo. Letra B também está errada, começa com positivo. A letra C e D começa com número negativo. Segunda informação que eu tenho, esse gráfico, ele está passando exatamente nesse local na reta Y, que é o local do número 3. Então, o gráfico passou pelo 3 positivo de Y. Ou seja, nossa fórmula tem que terminar com mais 3. Então, não vai ser o item D, porque o item D termina com menos 3. Ou seja, a reta teria que estar passando mais ou menos para cá. Não está passando para cá. Então, item D eliminado, só vai sobrar o item C.